Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando nossa quarta videoaula neste período de trabalho à distância, que a gente sabe que não é o ideal, né? Mas é necessário nesse tempo de pandemia. Tivemos já 3 videoaulas, inclusive no nosso canal no YouTube está lá, as videoaulas estão lá. Vocês podem dar uma fuçadinha e vão encontrar os outros 3 vídeos que são do reino Monera, reino Protista e reino Fungi. Nossa quarta videoaula agora é do reino vegetal, é uma continuidade. E o reino vegetal é um assunto um pouco mais extenso, então a gente vai levar mais de uma aula para abordar todos os assuntos, tá bom? Então, nesse momento, eu estou gravando as videoaulas para vocês no YouTube. A partir da semana que vem, eu penso já uma estratégia de nós termos aulas ao vivo no aplicativo Centro de Mídia São Paulo. Tá? Como vocês sabem, o aplicativo, já que vocês acompanham as aulas que vêm da Secretaria de Educação, o aplicativo não consome dados de vocês, não consome internet, tá? A internet é patrocinada, vocês não têm custo nenhum, tá bom? Então, por esse motivo, eu penso também em utilizar essa ferramenta. Para nós termos aulas ao vivo, nós temos o chat para interagir, tirar as dúvidas, tá? Então, a semana que vem, possivelmente, a gente faça um movimento de conversa para ver qual é o melhor dia e horário para vocês entrarem para a gente ter aula, tá? No aplicativo Centro de Mídias, tem os canais lá que você vai encontrar o canal da sala de vocês. Então, seu terceiro A, terceiro B, o C, não importa qual a sua sala, vai ter o canal da sua sala e é nesse canal que nós teremos a aula ao vivo, tá bom? Sem custo nenhum de internet para vocês. No aplicativo, nós também temos uma aba no canto inferior direito que chama-se Outros. Esse Outros vai te dar acesso para o Classroom. O Classroom é uma ferramenta muito importante de interação com vocês, porque ela possibilita que nós conversemos, que eu poste atividades para vocês, atividades, inclusive já está ativa, tá, gente? O Classroom já está ativo, já está funcionando e tem lá o link da videoaula postado, tá bom? Então, todos têm acesso gratuitamente pelo e-mail institucional, tá bom? É aquele e-mail que tem o RA de vocês, al.educacau.sp.gov.br. Tá bom, gente? Então são as ferramentas que nós vamos utilizar para poder oferecer para vocês o ensino de maior qualidade possível, né? Então a gente faz o melhor que a gente pode. Na última semana ficamos em reunião de planejamento, planejando qual a melhor forma de trabalhar com vocês, de oferecer uma educação, um ensino de melhor qualidade para vocês, tá bom? Então hoje vamos abordar o reino vegetal. O reino vegetal, ele é basicamente, nós conhecemos já, são as plantas. Então aqui essa figura ilustra basicamente o que são as plantas, é um conjunto de folhas, é o que mais se lembra quando pensa em plantas. E aí vamos pontuar quais são as principais características das plantas, tá? Então inicialmente são seres autótrofos, vamos lembrar, são seres que fazem fotossíntese. O que é fotossíntese? Então a plantinha ela pega do solo a água, né, sais minerais, ela pega do sol a luz através das folhas, e o gás carbônico também é absorvido nas folhas. Então, gás carbônico, luz e água, a planta transforma isso aí, tá, em oxigênio, que é liberado para a atmosfera, e também no seu próprio alimento. Quer dizer, a planta fabrica o seu próprio alimento e por isso que ela é autótrofa, tá bom? Além disso, as plantas são seres pluricelulares, ou seja, compostos de várias células. Fazendo uma comparação com as algas, lembra das algas no reino protista? As algas poderiam ser unicelulares, feitas de uma célula só, ou pluricelulares, feitas de mais de uma célula. As plantas não, são todas pluricelulares, tá? Além disso, as plantas todas possuem a célula com a parede celular. Então vamos lembrar do ano passado. Eu tinha a célula, a membrana que envolvia a célula, e por fora nós temos a parede celular que dá uma estrutura mais sólida para a célula vegetal. Tá? E além disso, nós temos também os cloroplastos, que fazem parte do grupo de organelas citoplasmáticas das plantas, que são responsáveis por absorver a luz solar também e fazer o processo de fotossíntese, tá bom? Além disso, as plantas são seres eucariontes, então é importante a gente pensar nas comparações de grupos de seres vivos. As bactérias atrás, reino Monera, são seres procariontes, não tinham núcleo, e isso foi evoluindo, então as plantas são seres que possuem um núcleo definido, a carioteca, e por isso são eucariontes, tá bom? Além disso, nós temos 4 principais grupos, e são grupos um pouco extensos, cada um com a sua característica, e por esse motivo que é impossível abordar reino vegetal em uma única aula, tá? Então hoje nossa ideia é trabalhar as briófitas, na próxima aula as pteridófitas,
na outra aula as gimnospermas e numa última aula as angiospermas, e aí pegando já um apanhado de tudo e fazendo uma comparação. Porque o que é legal? Você analisar individualmente e depois você conseguir juntar e comparar. Tá? O nosso ensino se pauta na comparação, na identificação de diferenças. Isso é importante. E aí, hoje, basicamente, nós vamos entrar nas briófitas, tá? É um grupo mais simples, são plantas um pouco mais primitivas, elas não têm tantas estruturas como tem, por exemplo, a angiosperma, tá? Mas vamos abordar aqui de maneira individual. Então, acompanhando aqui, gente, essa é uma foto próxima, tá? De uma briófita. Vejam só, o tamanho dela é bem reduzido, ela mede em torno de 5 centímetros só, é bem pequenininha, tá? Aqui é uma foto mais de longe, ela parece um tapete de verde, porque são plantas pequenas, tá? E quais são as características das briófitas? São plantas avasculares. Quer dizer o que é isso? Elas não possuem sistemas vasculares. Vejam, avascular é o contrário de vascular. Então, por exemplo, uma árvore grande, que a gente vê aí, são árvores altas. Aí você pensa, como que a água ela sai do solo e sobe pelo tronco até as folhas? Esse processo é lento, ele é rápido? Então, são árvores que possuem sistemas de vasos condutores, que eu chamo de xilema, que são vasos que levam a água para as folhas. Eu tenho floema, a água desce para as raízes. Tá? Então, são dois tipos de água, seiva bruta e seiva elaborada. Já explico para vocês. Então, acontece, esse fluxo de água ele não é tão lento, ele é rápido, porque senão as folhas morreriam desidratadas. Então, quer dizer, o xilema leva a seiva bruta para as folhas, então eu tenho a fotossíntese, a produção de alimentos, eu tenho então a formação de seiva elaborada. A seiva elaborada desce, então, para as raízes, para nutrir o resto da planta. Então, vejam, esse processo ele permite com que a planta desenvolva um tamanho grande. As briófitas, elas possuem tamanho reduzido. E por quê? Elas não possuem esse sistema de vasos. Vejam, são avasculares. Quer dizer, para a água subir para a parte mais alta aqui da briófita, a água vai de célula para célula, é muito lento. Ou seja, se a briófita fosse muito alta, até a água chegar nas partes mais altas, a briófita teria morrido. Então, por esse motivo, ela não possui tamanho grande, ela é tamanho reduzido, porque ela é avascular, tá bom? Diferente de uma árvore que é uma planta vascular, tá? Então, avascular e vascular. São plantas que precisam de água para a reprodução. Calma, eu explico já para vocês no próximo slide, tá? Quer dizer, para reproduzir precisa de água, tá bom? Gametófito dominante. Gametófito, quer dizer isso? Quando eu falo gametas, eu lembro de masculino e feminino. Vamos pensar no ser humano. Espermatozoide, gameta masculino. Óvulo, gameta feminino. Gametas unidos, então, eu tenho a formação de uma nova vida. Então, gametas são seres que produzem células. Gametófitos são organismos que produzem células, gametas, na verdade, reprodutores, tá bom? Então, essa fase de vida gametófito, ela é dominante para as briófitas. Mas eu explico melhor para vocês no próximo slide, tá bom? Não possuem raízes, caule, folhas, flores e frutos. Não possui. Raiz, caule e folha, ela não possui verdadeiro. Por quê? Ela possui resquícios de raiz, que eu chamo de rizoide. Resquícios de caule, que eu chamo de cauloide. E resquícios de folha, que eu chamo de filóide. Quer dizer, não é que é resquício, são estruturas bem rudimentares, que lembram uma raiz, lembram um caule e lembram uma folha, mas não são. São bem simplificados, tá? E flores e frutos não possuem realmente, que só as plantas mais evoluídas conseguiram chegar nesse patamar, tá bom? E aí, os principais representantes são os musgos e as hepáticas, né? Então a gente tem aqui os musgos que estão nas fotos, pra você ter uma ideia, tá bom? Então, agora, a gente vai abordar um pouquinho o ciclo de vida para entender alguns conceitos aqui, tá? Para vocês verem. Então, como que é o modo de vida dessas plantas? Então, eu vou ter aqui a planta masculina, na verdade, tá? Porque ela possui aqui o anterídeo, né? Que é o órgão masculino. A planta aqui, a outra planta, é a planta, vamos dizer, feminina, porque ela possui aqui o arquegônio, que é o órgão feminino, tá? E como é que funciona isso? O anterídeo, ele produz o anterozoide. O anterozoide é como se fosse o espermatozoide.
tá? É uma célula, também tem rabinho, que vai girando para onde? Nada na água, no líquido, tá? No caso humano, nada no esperma, tá? E tem um rabinho só. O anterozoide tem 2 rabinhos, tá? Então ele nada, se tiver água, em direção ao arquigônio. Para quê? Para fecundar lá a oosfera. Então o que acontece? Se eu não tiver... Opa, voltamos aí, desculpa, gente. Se não tiver água aqui, água, não vai chegar o anterozoide na oosfera, não chega. Por isso que eu falo para vocês, ó, necessita de água para a reprodução. Sem água, não tem como a briófita se reproduzir, tá bom? Feito isso, então eu vou ter aqui a fecundação, fecundou, então forma aqui o esporófito. O que é o esporófito? É a fase de vida da planta de produção de esporo. O que é o esporo? Vou fazer uma analogia, é como se fosse uma semente, tá? Então aqui nós temos o esporângio se rompe, liberam esporos, esses esporos que como se fossem sementes, eles caem no chão e germinam uma nova briófita. Mas vejam, o esporo não tem a estrutura protegida que tem uma semente. Vejam, a briófita não tem semente, tá, gente? É o esporo. Então, essa fase aqui de esporângio, desculpa, de esporófito, ela libera os esporos e depois desaparece. Quer dizer, é uma fase, então, passageira. A fase que fica realmente nas briófitas é a fase de gametófito, tá vendo? A fase mais duradoura. Então, gametófito, tá? Que produz gameta feminino, gametófito, que fabrica o gameta masculino, e a fase de vida predominante. A fase de esporófito, ela é bem reduzida, tá? Então, por isso que a gente fala aqui anteriormente que o gametófito dominante, quer dizer, a planta, a maior parte da vida dela é na forma de gametófito. E vejam, o esporófito nasce em cima de um gametófito. Tá vendo? Que lógico, aqui no caso já não é gametófito mais, porque não está produzindo mais os gametas. Tá bom? Então, é basicamente isso hoje. Tá? Por favor, na descrição do vídeo tem um link lá. Esse link te leva para um formulário. É a atividade de vocês. Tá? Cada vídeo tem uma atividade. Ela é bem simples. Não é muito extensa. Qualquer dúvida, nós temos o Classroom, eles podem perguntar, tá? Ao mesmo tempo, vou deixar um campo aberto no formulário para vocês apontarem as dúvidas de vocês, tá? A ideia não é uma avaliação de vocês de 0 a 10, é verificar o que estão aprendendo, tá bom, gente? É lógico que eu vou contando isso daí para vocês na questão da nota bimestral, só que a ideia não é nós avaliarmos 0 a 10 aqui, vocês estão aprendendo aos poucos. Então, todo mundo entendeu? A gente passa para adiante. O pessoal não entendeu? Eu vou pensar numa próxima aula, então, de readequar minha aula para que vocês entendam. Então, essa atividade, essa avaliaçãozinha, era para mim muito importante para avaliar o que foi aprendido, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.